deixe seu like. Se inscreva no canal. E ative o sininho de notificação. Bom vídeo. Flamengo vai ter o retorno de 4 atletas que estavam fora da partida contra o Deportivo Táchira, né? E vão estar aí à disposição do Felipe Luiz para enfrentar o Vitória em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. São eles: Arrascaeta, Gerson, Plata e Wesley. Plata e Wesley estavam com desgaste, né, excessivo, inclusive o Wesley estava com mialgia, que é por conta desse desgaste. Foram poupados acertadamente da partida contra o Deportivo Táchira. Não havia o porquê sacrificar jogadores contra um adversário tão fraco, tão frágil. E o Arrascaeta e o Gerson, também jogadores decorrentes aí de lesão por conta das suas seleções, né? Ambos aí se lesionaram na primeira partida das suas seleções, tanto uruguaia quanto brasileira. O quarteto já vai para Salvador, se bobear, já até chegou por lá, e está à disposição do técnico Felipe Luiz para o jogo de domingo. Eu vou ser muito sincero com vocês. Não vejo motivo para utilizar o Arrascaeta, tá? Desses 4 jogadores, eu vou pontuar um por um o que eu faria. O Arrascaeta, para mim, começaria no banco e só seria utilizado em caso de necessidade extrema. O que eu estou dizendo disso? Um jogo 0-0, a gente podendo vencer, usa o Arrascaeta para tentar ser essa válvula de escape para a gente ter essa oportunidade. Um jogo empatado 1-1. E aí ele pode ser esse cara do diferencial. O Gerson eu acho que foi uma precaução. Eu acho que não foi uma lesão tão séria, também em decorrência de um desgaste físico. O Gerson, eu acho que pela necessidade do Flamengo de ter um cara com uma característica de meia para auxiliar esses nossos atacantes e sair desse esquema que não tem dado tão certo nos últimos 2 jogos, o Gerson, para mim, seria um jogador que eu utilizaria nesse confronto contra o Vitória. Para mim, ele voltaria ao time titular. Plata. O Plata, eu acho que foi uma condição até um pouco mais tranquila do que a do Wesley. O Plata era um jogador que estava com um desgaste, mas foi um desgaste que ele já entrou no segundo tempo contra o Internacional e ficou de fora contra o Deportivo Táchira. Então, eu acho que o controle de carga do Gonzalo Plata foi um controle de carga bem sucedido e eu também utilizaria o Plata pelas características de jogo que o Felipe Luiz enxerga nele e, com certeza, é um cara que o Filipinho considera titular. Ele já até falou isso na coletiva contra o próprio Internacional. O Arthur caiu aí, vamos ver se ele volta, não sei o que aconteceu lá. Depois ele deve me mandar alguma mensagem aqui, não sei se acabou a luz ou deu ruim na internet. O fato é, o Plata eu utilizaria, tá? O Plata eu utilizaria. Eu gostaria também de ver, acho que ele dá uma dinâmica. E até pelo jogo que o Cebolinha fez, não foi tão bom. Eu acho que é a oportunidade da gente utilizar o Gonzalo Plata nessa vaga e o Gerson na vaga do Luiz Araújo, tá? É o que eu faria. Ou do Michael, tanto faz. E aí a gente pode ter o retorno do Juninho, pode também ser um jogo que a gente vai poupar o Bruno Henrique, que vem de 2 partidas, né? Vamos ver como é que o Felipe Luiz vai reagir. O último deles, para surpresa de muitos, tá? Wesley. Eu não começaria com o Wesley de titular. Ah, mas Cleito, Wesley é titular absoluto. O Wesley, porra, joga muita bola. Mas eu acho que dos jogadores que a gente tem, hoje a função mais tranquila de se trocar é na lateral direita. Porque eu acho que os 2 jogadores estão jogando bem. O Varela consegue dar conta do recado, não no mesmo ritmo e não no mesmo nível do Wesley, tá? Mas eu acho que o Varela consegue dar conta do recado contra o Vitória, que é uma equipe que não vive uma boa fase. Parece que o Vitória venceu apenas um dos últimos 5 jogos disputados. Atuou pela Sul-Americana no meio de semana, tá? Atuou ontem. Então, também é uma equipe que vem desgastada de um jogo de Sul-Americana. Beleza que foi em casa, mas ainda assim houve o desgaste e eles não venceram. Então, é uma equipe que tem essa questão de estar também pressionada. E eu acho que o
o Wesley não necessariamente precisa jogar para a gente ter alguma vantagem em cima do Vitória. Entendo que o Lucas está dizendo aqui que o Varela está bem, mas muito do jeito do time jogar, concordo, mas eu acho que quando você coloca a volta do Gerson e a volta do Plata, você consegue encontrar soluções para a ausência do Wesley. E eu acho que isso tende a funcionar para o Flamengo. E eu acho que é uma oportunidade também de valorizar o que vem sendo feito pelo Varela. Para mim, ele está merecendo essa oportunidade. E por conta do Wesley estar vindo de um desgaste excessivo, que provocou, inclusive, a mialgia, eu acho que valeria a pena a gente começar com o Wesley no banco para preservar o jogador, mesmo que o brasileiro seja a prioridade do Flamengo, eu acho que não precisa priorizar com um bom momento do Varela. Se o Varela estivesse jogando muito mal, eu até entenderia. Mas o Varela não vem fazendo partidas ruins a ponto da gente precisar tanto assim do Wesley. Eu deixaria o Wesley um pouco mais descansado, quem sabe entrar no segundo tempo, mas um jogo que ele vai ter uma minutagem baixa, pensando justamente também no confronto que a gente tem no Maracanã diante do Central Córdoba no meio de semana. Então, cara, eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de valorizar o trabalho do atleta. A outra boa notícia é que o Pedro já está liberado pelo departamento médico do Flamengo para jogar. Só que ele não foi relacionado para esse jogo. Felipe Luiz entendeu que não era o momento. E se eu pudesse chutar, eu acho que ele aparece no banco de reservas contra o Central Córdoba na quarta-feira. Tá? Não é informação, é achismo. Não acho nem que o Pedro vai entrar no jogo. Pode até entrar dependendo do ritmo da partida. Flamengo já ganhando com 3-0, entra com 5 minutinhos finais só para soltar a musculatura e para o torcedor fazer aquela festa, ele sentir o clima, o calor do torcedor, né? O Pedro, que é um jogador muito amado. Então eu acho que o Pedro pode aparecer no banco de reservas nesse jogo aí contra o Central Córdoba, tá? Não espero que ele jogue, nem quero isso, mas eu acho que tem que ser um processo gradativo, tá? Começa no banco, entra 5 minutinhos, depois entra 10, 15, joga um segundo tempo, vai entendendo também com o próprio Pedro como ele está se sentindo, porque a maior dificuldade do jogador que está muito tempo parado não é só a questão física, é a questão mental, tá? Essa lesão, que é uma das mais graves do futebol, é uma lesão que o jogador perde um pouco da confiança de fazer determinados movimentos, né? Então, podem ficar tranquilos que o retorno dele vai ser gradativo, não vai ser nada enfiado goela abaixo, e o Felipe Luiz vai conseguir fazer o Pedro retornar bem, se Deus quiser, e ele também vai retornar muito bem, né? Eu acho que é a oportunidade que a gente tem aí de fazer o retorno dele bem. O Flamengo ainda não perdeu na temporada, a gente está bem. Então, acho que a tendência é só a gente continuar crescendo, cara. Seguir os treinamentos, o Flamengo vai ter um dia de descanso, já descansou hoje, deve fazer um treino amanhã bem leve para poder jogar no domingo. E aí não vai ter tanto esse problema da logística de chegar e jogar uma partida com 24 horas menos, né, do jogo. Então, para mim, tá tudo certo.